Anabolizantes são conhecidos pelo seu anabolismo, mas alguns também se destacam pelo seu poder lipolítico. Todo anabolizante possui um alto poder lipolítico? A resposta é não, apenas alguns se destacam nesse quesito. E quando o assunto é anabolizantes e emagrecimento, algumas pessoas acabam cometendo erros que podem comprometer completamente o processo de emagrecer. É sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Então, vamos lá. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Se você não me conhece, meu nome é Rafael Lima e eu sou o fundador da Mentoria Esportiva EST. Na aula de hoje vamos falar sobre anabolizantes e emagrecimento, então vamos lá. Estou com sobrepeso e quero emagrecer. O que eu faço? O pensamento que mais se propaga é o seguinte: faço um treino com repetições altas, reduzo as minhas calorias em 40 a 50%, quem sabe zero a ingestão de carboidratos e procuro algum ciclo que acelere o processo. Então a pessoa começa errando no treino, na dieta e termina errando nos hormônios. É sempre importante destacar a seguinte coisa: um treino fraco e uma ingestão de comida menor do que deveria ser feita já vai destruir o planejamento antes mesmo de começar. Mas nessa aula nós vamos focar nos anabolizantes. Primeiramente, gostaria de deixar bem claro uma coisa: meu objetivo aqui não é ofender ninguém, mas eu preciso dizer a seguinte coisa: pessoas obesas não deveriam se envolver com hormônios, e eu vou explicar o porquê. Vou apresentar aqui dois motivos bem rápidos. O primeiro motivo: pessoas com BF alto têm uma maior probabilidade de ter colaterais relacionados à conversão de estrogênio. Colaterais relacionados à conversão de estrogênio. Bom, vamos lá. A enzima aromatase responsável pela conversão de testosterona em E2 está localizada no tecido adiposo. Então, isso explica porque não é recomendado o uso quando o BF está extremamente alto. Pessoas acima do peso, por si só, já carregam um número muito maior de receptores de estrogênio. Isso significa que, quanto maior a porcentagem de tecido adiposo, mais conversão em estrogênio vai ocorrer. Bom, o segundo motivo: pessoas com obesidade não estão fisicamente saudáveis. Quando você pega os exames, é quase certo que você vai encontrar algo fora do lugar, seja um LDL alto ou até mesmo resistência à insulina, que nesse caso é bastante comum de você acabar encontrando isso nessas pessoas. Quando se olha para a parte física, a estrutura da pessoa, músculos, articulações, você também encontra problemas nessa região. Seja, por exemplo, um músculo mais fraco que os demais ou que está encurtado. Também não é incomum encontrar pessoas com articulações fracas. Algumas pessoas têm até dificuldade para agachar com o peso do corpo, seja porque a musculatura é muito fraca ou porque as articulações são de vidro. Também nós temos pessoas com baixa consciência corporal. Entenda uma coisa: quanto maior o BF, pior é o cenário. E se você está pensando: mas eu não estou nesse nível, eu só preciso perder alguns quilos. Olha, avalie bem a situação, porque eu já perdi as contas de quantas pessoas eu já vi que não sabem avaliar o próprio físico, mal sabem distinguir gordura de músculo e vice-versa. Enquanto elas acham que precisam perder apenas 5 quilos, a realidade mostra que no mínimo são 10 quilos. Não é só a gordura que está na barriga que conta. Então, uma avaliação correta é sempre importante. Anabolizantes e emagrecimento. Vamos aprofundar um pouco mais agora. Como eu disse anteriormente, alguns anabolizantes aprimoram o processo lipolítico do corpo, mas não confunda melhorar com salvar um planejamento ruim. Até mesmo trembolona, que lidera nessa categoria, não vai salvar o planejamento. Não é ela que vai criar aquele físico seco que impressiona, mas sim um conjunto, todo o planejamento. Bom, então vamos falar do top 5 anabolizantes com maior poder lipolítico. Bom, na primeira colocação nós temos a trembolona, na segunda, estanozolol, na terceira, oxandrolona, na quarta, primobolan e na quinta, masteron. Importante destacar que essa sequência foi construída com base nas minhas aplicações práticas e estudos pessoais, portanto não há um problema se você discordar de alguma coisa aqui. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: não é saber essa lista, essa ordem, que vai fazer com que a pessoa consiga aquele físico acima da média ou não, entende? Não é esse aqui o segredo que os atletas escondem, não é isso. Seja qual for o anabolizante, ele jamais deve ser usado em um protocolo visando emagrecimento somente, entende? Esteroides anabolizantes são anabolizantes.
As suas ações lipolíticas sempre serão secundárias. Algumas pessoas acabam esquecendo que alguns esteroides podem acabar dificultando o processo de perda de gordura, porque lembre-se, o processo de emagrecer não deixa de ser um processo catabólico, o que é uma ação contrária da via de ação dos esteroides. Não espere um divisor de águas ao utilizar esteroides se você não tem domínio sobre os principais fundamentos. Lembre-se, o segredo não é saber essa lista. É necessário ter conhecimento básico, que muitas vezes é subestimado pelas pessoas, e eu estou falando de treino, dieta e a estratégia. Trabalho duro sempre vencerá o abuso de ergogênicos. É óbvio que alguns hormônios contribuem para um processo de contest, mas em um ambiente muito mais controlado. E isso inclui orientação, análise e controle de variáveis. Saber a hora de inserir uma nova droga no protocolo e saber quando tirar essa droga. Muita gente que busca emagrecimento através de anabolizantes sempre aposta na droga promissora, seja estano, oxan ou trembolona, esquecendo que a maioria dos protocolos sem testo base terminam em sua maioria em problemas, ou seja, protocolos sem testo base tende, na maioria dos casos, a terminar com problemas. E aí vem a questão principal, só saber disso basta? Não, é claro que não. É necessário ter o contexto em mãos, em qual estágio a pessoa se encontra e qual é o critério que vai ser utilizado. Se uma pessoa, por exemplo, escolhe utilizar trembolona, eu faria a seguinte pergunta: por que trembolona? Por ela ser mais anabólica e mais lipolítica? Bom, esse é um critério, mas escolheu esse motivo porque não vem tendo resultados expressivos, ou porque construiu algo de qualidade e quer ir para um outro caminho, ir para um próximo nível. Independente da resposta, vem outra pergunta na sequência. Vai dar conta dos colaterais da trembolona? O que eu vejo muito são pessoas falando: utiliza trembolona no verão que você vai ficar definido e ainda vai conseguir crescer, você vai ficar com um físico foda. Mas o que acontece é que as pessoas não explicam o básico, isso que eu acabei de te explicar. Elas também não explicam sobre os colaterais de cunho psicológico, que eu já expliquei na outra aula. Elas apenas falam da parte que é considerada boa. Você vai construir um puta físico. Mas, na verdade, por trás dessa frase, existem muito mais informações que a pessoa acaba não passando adiante, ou porque não sabe, ou simplesmente porque não quer. É muito fácil tomar uma decisão em um momento de empolgação, mas lembre-se, a escolha está sendo feita com base nos resultados ou na falta dele. A pessoa está tomando aquela decisão porque ela está desesperada por resultados ou porque ela conseguiu algo e sabe que está fazendo. Lembre-se, estratégias são construídas com base em necessidade e possibilidade. Não é apenas uma questão de querer. Eu vou repetir o que eu disse na outra aula. Esteroides anabolizantes nunca devem ser colocados como responsáveis pelo emagrecimento. Por exemplo, é possível conseguir uma definição muito boa com um protocolo à base de enantato, por exemplo, sem trembolona, sem termogênicos e com uma dieta que não seja extremamente sofrida. Lógico, se o cara for um atleta, aí o cenário muda, porque ele tem que subir em cima do palco com o máximo de condicionamento possível. Mas nesse caso, a pessoa já sabe o que está fazendo e, na maioria dos casos, ela já tem acompanhamento. A questão que eu quero destacar aqui é a seguinte: as pessoas complicam demais as coisas. Depois procuram por uma solução que seja mirabolante. Por isso que você encontra tantas pessoas que não conseguem seguir o planejamento. Ela pode até seguir por alguns meses, mas duvido que vai conseguir seguir esse planejamento mirabolante por anos, de uma forma consistente. Entenda, isso não é um esporte de 1 ou 2 anos, mas sim de 1, 2 ou 3 décadas para mais. Então não faz sentido seguir um plano expresso que vai quebrar logo à frente. Se é a primeira dieta que uma pessoa está fazendo para emagrecer, não adianta ter pressa. Esse BF alto não surgiu da noite para o dia. Então, não queira que se livrar dele também a qualquer custo. Sabe qual que é o caminho mais rápido para emagrecer? É isso aqui, ó. Não ficar procurando qual é o melhor esteroide anabolizante para secar, qual é o termogênico mais forte, qual treino emagrece. Se você chegou até essa parte da aula, existe uma probabilidade de você estar meio estressado comigo. E eu até entendo por quê, sabe? Você provavelmente entrou nessa aula esperando que eu falasse a seguinte coisa: usa trembolona mais Enan, usa dose X, usa por tantas semanas, e depois toma um Tamox pós-ciclo. Entenda uma coisa, essa porcaria aqui não vai funcionar. Não é um ciclo, é isso que eu tô te falando a aula inteira. Não é um ciclo que vai fazer você emagrecer, é a estrutura desse planejamento. E se você ainda está disposto a entender como isso é feito, assiste às próximas aulas onde eu vou falar sobre estratégias
para emagrecimento, ou seja, como aprimorar a parte mais importante do processo de emagrecimento. Adivinha qual é? A dieta. Qual a estrutura? Não é apenas comer macros, não é apenas comer pouco, não é uma questão de passar fome que vai te ajudar a emagrecer, muito pelo contrário. Então, se você ainda quiser aprender, assiste as próximas aulas e esquece essa porcaria aqui, porque isso aqui não vai te ajudar. O que provavelmente vai conseguir é entrar no verão com físico ruim e sair do verão com físico ruim e cheio de colaterais. Normalmente nas aulas eu tento explicar qual é a melhor estratégia ou quais são as opções, mas nessa aula foi o contrário. Eu tentei te explicar que usar anabolizantes exclusivamente para emagrecer não é uma estratégia, na verdade é uma perda de tempo. Não é por aí que você vai conseguir o físico que você tanto quer. Pessoas que já têm um físico bom ou muito bom, quando elas querem um aumento de performance, elas seguem por outros caminhos. Mas para seguir por esses caminhos, elas precisam ter a estratégia nutricional 100% ajustada, perfeita para ser mais claro. E eu vou abordar isso nas próximas aulas. Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistir essa aula. Te vejo na próxima e forte abraço.